Hoje, falando de um assunto muito interessante: se beber vinho é permitido ao cristão. Ou seja, o cristão pode beber vinho? Não é a discussão apenas de beber bebida alcoólica, é o vinho propriamente dito, uma vez que na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou água em vinho. Bom, se Jesus transformou água em vinho, será que o cristão há algum impedimento de ele tomar vinho? Nós queremos a sua participação. Vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz quando nós discutimos sobre bebida alcoólica. Se você conhece algum crente bebum, manda mensagem para ele agora e manda ele ouvir aí o programa, manda ele ouvir o debate de hoje, para ele participar. Fala, irmão, você gosta de um gorozinho? Vai lá assistir o debate de hoje, quem sabe ele se converte. Amém? Então manda ele vir para cá, participar conosco do debate de hoje. Hoje participando aqui conosco ao vivo, o pastor Jonatas Rodrigues e também o pastor Rony Tavares. Satisfação tê-lo conosco aqui participando do debate de hoje. Começo cumprimentando o pastor Jonatas, na sequência cumprimento aqui o pastor Rony. Pastor Jonatas, satisfação tê-lo conosco novamente. Alegria, pastor Cláudio, pastor Rony, prazer. Hoje vamos falar sobre algo muito importante para a igreja, né? O cristianismo prático. Então é essencial que hoje nós possamos aqui ponderar, encontrar com base nas escrituras aquilo que é orientado por Deus. Maravilha, satisfação tê-lo conosco. Pastor Rony, satisfação tê-lo conosco aqui, é a primeira vez aqui nos estúdios. Deus abençoe, satisfação tê-lo conosco. O prazer é todo meu, pastor Cláudio. É uma alegria grande, né, estar aqui para poder falar de um assunto polêmico, mas porém bíblico, né, para as nossas vidas. Maravilha. E no terceiro bloco nós teremos a participação especial do pastor Marcelo Scarione. Você pode mandar aí pelas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, a sua opinião ou a sua pergunta também. Olha, pastor, tem uma pergunta. Eu tenho, exemplo, eu tenho um crente aqui na minha igreja que ele chega na igreja até meio alto. O que a igreja deve fazer? Como a igreja deve se portar? Como disse o pastor Jonatas, queira ou não, é um assunto que vai tratar aqui bastante da prática cristã, do nosso dia a dia cristã. Existem igrejas, inclusive, que a bebida alcoólica é liberada. O pessoal chega lá tudo dando glória a Deus, aleluia, falando língua esquisita, não é nem língua estranha, é língua esquisita, né? Então nós queremos a sua participação, nós queremos aí a sua opinião. Através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010, você pode mandar em áudio, em vídeo. Vídeo sempre terá preferência, em áudio e vídeo, dando a sua opinião. Beber vinho é permitido ao cristão? Essa discussão, ela é uma discussão que não aparece nos púlpitos das igrejas, mas certamente está nos corredores das igrejas, está no supermercado. O marido e a mulher diz, não compra, o marido fala, a Bíblia não proíbe, eu vou comprar, e aí, mas vai escandalizar o irmão, eu levo num saquinho fechado, tomo só em casa. Então, ou seja, é uma discussão que, repito, não está nos púlpitos, mas certamente está nos corredores das casas. Então é importante que nós tratemos dele. Beber vinho é permitido ao cristão? Nós queremos a sua opinião. A nossa enquete está disponível no Instagram e no Facebook. No Facebook, abrindo a transmissão, já aparece para você. E no Instagram, você precisa, a partir de agora, entrar no YouTube. Entrando no YouTube, a nossa produção já colocou o link lá. Basta você clicar no link, ela te leva para o Instagram e você volta lá conosco, ok? Eu vou começar com o pastor Jonatas, até para o pastor Rony entender como funciona a dinâmica do debate e já entrar conosco aqui participando. Então, pastor Jonatas, 2 minutos inicialmente para o senhor dar aí a sua consideração inicial. Consideração inicial é o spoilerzinho, né? Ou seja, já colocar o pé dizendo qual é o seu posicionamento. Pastor Jonatas, 2 minutos. Pois não, pastor Cláudio. Então, realmente, como o pastor Rony disse, é um tema polêmico dentro da igreja essa questão. Mas aqui eu vou hoje ponderar a questão do embate bíblico, no sentido de que qual a orientação bíblica a respeito do vinho. Se nós olharmos a questão bíblica, o vinho sempre trouxe mais problemas do que soluções. Só você perguntar para o próprio Ló, né, se ele beberia vinho antes do problema que ele gerou. Se você perguntar também para Noé, se ele beberia a primeira taça de vinho depois do problema também que ele gerou, eu tenho certeza que eles responderiam não, eu iria ser precavido e vigilante. A Bíblia fala aqui em Provérbios 20, versículo 1, que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. E a Bíblia também claramente aqui em Provérbios 23,
Versículos 29 e diante fala assim: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, e para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e com o basilisco picará. Então, essa é a advertência bíblica. Então, o próprio escritor aqui de Provérbios era o mais sábio, Salomão. E com certeza ele teve diversas experiências com essa questão. E esse é um ensinamento do Espírito Santo que nós temos que ensinar nas igrejas nos dias de hoje. Maravilha. Vamos então ouvir agora o pastor Rony, que terá também os mesmos 2 minutos para fazer a sua consideração inicial. Pastor Rony. Então, o caráter que eu vou trabalhar a questão aqui neste caso é se o cristão ele pode ou não fazer uso do vinho. No caso específico, né, do vinho em si. Na verdade, eu quero ponderar algumas questões de forma bem simples, até mesmo o que foi falado pelo pastor Cláudio nas bodas, né, em Caná, aonde o Senhor Jesus transformou a água em vinho, e também vou trabalhar alguns aspectos do próprio Senhor Jesus em algumas palavras que ele disse. Bem que sabemos que a Bíblia fala para nós não nos embriagarmos com vinho, em Efésios 5 vai falar sobre isso, porque há contenda. Mas eu quero trabalhar não no fato da embriaguez em si, mas sim se pode ou não fazer uso do vinho. Usando artifícios da própria palavra para explicar isso para as nossas vidas. Pois, na época de Jesus Cristo, nós temos vários fatos. A Santa Ceia corrobora o vinho, nós temos o fato do primeiro milagre, onde o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Nós temos um texto aqui que é maravilhoso em Lucas, nós temos um texto em Lucas 7:34, que fala assim: e veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então eu vou trabalhar mais nessa região, se há pecado em fazer uso do vinho ou não fazer uso do vinho. Maravilha. Do seu entendimento, pode. No meu entendimento, pode. Ok, então o pastor Rony está defendendo que no entendimento bíblico dele pode beber o vinho. E o pastor Jonas trabalhando que traz mais problema do que solução, portanto, não pode. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Deixa eu apenas corrigir aqui o meu erro. No primeiro bloco, quando nós temos um convidado pela primeira vez, eu sempre trago o currículo, né? Quem é o pastor Rony? Então, o pastor Rony, ele é pastor presidente e fundador da IEP Haja Vida, gestor comercial na Instilled, empresa de tecnologia e iluminação pública, criador de projetos como Segunda Jovem e Escola de Soldados e graduado em Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Satisfação tê-lo conosco. Nós vamos então agora ouvir os áudios retirados da internet. O primeiro deles, o áudio do pastor Fabrício Costa, e o segundo do pastor Leandro Quadros. Vamos ouvi-los. Então, do ponto de vista bíblico, você não tem uma proibição da ingestão de vinho. Aliás, pelo contrário, temos referências em que o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, está aconselhando a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, que ele não tomasse água só, mas que também um pouco de vinho, por conta do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E aqui vale ressaltar que quando a Escritura faz menção de vinho, era vinho mesmo. Existe também aí, né, um esforço de alguns irmãos em querer meio que aliviar um pouco a ideia de que Jesus, com seus discípulos, tomou vinho e que não era vinho, era suco de uva. Olha, era vinho. Em João capítulo 2, o mestre Sala ficou, de fato, boquiaberto de ver a qualidade do vinho que Jesus tinha feito na transformação que ele fez da água para o vinho. É claro que não estamos dizendo aqui no que muitas práticas que muitas vezes sendo lícitas podem gerar escândalo e etc., como é até mesmo comer carne, como o apóstolo Paulo já fez menção. Segundo a Escritura,
você não encontra uma proibição para que alguém não deva, né, para que um cristão não deva tomar vinho. 96.5 Debate da vida. Veja bem, se nós interpretarmos aqui que Cristo usava bebida fermentada, então temos que interpretar também que ele era glutão. Não era isso. Na verdade, essa era uma acusação dos fariseus que queriam encontrar alguma forma de diminuir a pessoa de Cristo. Cristo não usava bebidas fermentadas, por quê? Nós temos na Bíblia, por exemplo, o fermento. Se você ler 1 Coríntios 5:7, que lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Lançar fora, né, o velho fermento aqui na Bíblia, obviamente, simboliza você lançar fora o pecado da sua vida. O fermento é um símbolo do pecado. Por que que o pão asmo, o pão sem fermento, era comido pelo israelita? Aquele pão simbolizava Jesus, o pão da vida e a provisão de Deus a eles. É óbvio que o puro Jesus Cristo, incontaminado pelo pecado, não poderia usar algo fermentado, porque isso iria contra o simbolismo do próprio ministério dele, da própria essência dele, que não era pecaminosa. A Bíblia não apoia o uso da bebida, mesmo que vários personagens tenham bebido, e Deus registrou, obviamente, para aprendermos com as tristes experiências deles. Encontramos aqui em Provérbios 23:31, que diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Veja, se não é nem para olhar, muito menos beber socialmente. Tá? A posição bíblica é de que o cristão deve sim tirar da sua vida as bebidas alcoólicas, com certeza. Ok, temos aí então os áudios retirados da internet. O pastor Leandro Quadros, ele diz que não se deve nem olhar para a bebida vermelha e diz que Jesus não usava bebidas fermentadas, né? Dizendo que Deus teria registrado isto na Bíblia, mas que a Bíblia não direciona o uso da bebida fermentada, portanto, do vinho. Em contraponto, o pastor Fabrício já menciona que na Bíblia não há proibição, mas pelo contrário, é inclusive um conselho, e ele cita aí o texto que fala que Paulo orienta Timóteo, ele tinha uma dor de estômago, olha, toma um pouquinho de vinho, não toma só água não, toma um pouquinho de vinho que vai fazer bem, então seja até algo meio que terapêutico, né? E ele menciona o fato de que Jesus e os discípulos beberam vinho, então há um contraponto aí. O pastor Leandro Quadros diz que Jesus, em hipótese alguma, teria bebido bebida alcoólica, e bebida fermentada, portanto alcoólica, e o pastor Fabrício Costa já diz que Jesus e os discípulos beberam. Usou até aqui o termo de que alguns querem aliviar, dizer que Jesus não bebeu, mas que Jesus teria bebido bebida alcoólica. Qual é a sua opinião? Isso certamente causa muito espanto em muita gente, né? Pô, como assim? Jesus bebeu bebida alcoólica? Que conversa é essa? Então eu quero que você mande a sua mensagem para cá, você participe, vem com a gente para a internet, Instagram, Facebook, YouTube. Eu tô na vida. A sua participação, ela é muito importante para nós, ok? Nós voltamos agora com os nossos convidados, que terão agora 4 minutos cada um para fazer a sua explanação, ou seja, detalhar o seu ponto de vista e ajudar o nosso ouvinte a entender melhor o tema de hoje, ok? Agora eu começo então com o pastor Rony, que terá 4 minutos para explanar o seu ponto de vista e levar os ouvintes ao entendimento daquilo que ele pensa, ok? 4 minutos, pastor. Ok, pastor Cláudio. O que acontece? Nós temos aqui, eu escutei o que os ouvintes disseram. Para mim é uma coisa bem simples de ser interpretada, vamos pôr. Eu fazendo uma exegese simples aqui da palavra do Senhor, em Lucas 7, o mesmo texto que eu falei, a parte A do versículo fala: e veio, o próprio Jesus falando, veio o Filho do Homem que come e bebe. Aqui ele especifica a ação que ele faz, especifica que ele come e que ele bebe. E aí vem a forma pejorativa da situação, né? Eis aí um homem comilão e bebedor. Quando fala esta palavra do vinho que está aqui, no grego é o oinos mesmo do grego. É a mesma palavra que aparece em João 2,9, aonde o Senhor Jesus faz a transformação, onde ele pega aquelas talhas com águas que ficavam, as talhas eram usadas para lavar as mãos, ficavam do lado de fora da casa, mas também tinham talhas que ficavam debaixo das mesas do povo judeu, aonde era costume colocar também 3% de vinho
para que purificasse a água, porque não tinha o costume, não tinha a forma de filtragem como hoje naquela época. Porém, o fato interessante aqui é que os próprios Senhor Jesus, ele disse que ele usou o vinho. Pastor Cláudio, eu queria dizer algo. Eu não bebo e eu entendo porque eu, como pastor, eu não tenho prazer na bebida, eu não faço uso da bebida e oriento que não beba. Porém, eu não posso dizer que a Bíblia condena quem bebe. A Bíblia, ela condena quem se embriaga. Todos os textos que nós usamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver a Bíblia condenando a embriaguez. Em Efésios 5,18, fala para não se embriagar. 1 Pedro 4,3 fala sobre bebidas que não pode beber, né? Não se embebeder. Em Gálatas 5,23 vai falar a mesma coisa referente à embriaguez. Romanos 13,13 fala para não ficarmos em bebedeiras. 1 Coríntios 6,10 fala que os bêbados não herdarão o reino do céu. Lucas 21,34 vai falar para não se embriagar também. 1 Coríntios 11,21 também vai dizer para que não toma nada que contenha álcool para você não se embebedar. Mas isso é uma orientação. Porém, em nenhum texto sagrado vai se dizer que você não pode fazer o uso do vinho. Sempre tem uma orientação. Um outro ponto que abordo muito é que o vinho onde o Senhor Jesus ele transformou não era um vinho alcoólico, porque não se fermentava, mas se não existisse vinho, fermentação na época de Jesus, eu posso ponderar, usar o mesmo texto que foi citado. Noé, ele se embebedou como? Se era só um suco. Como Ló se embebedou se era só um suco. Então quer dizer que já existia uma fermentação e já era costume do povo em Israel. Entretanto, porém, todavia, a Bíblia orienta a não fazer o uso constante, até mesmo em textos, Provérbios 21, como a Bíblia mesmo diz, né? O vinho é escarnecedor. Provérbios 23, 29, 35, há consequências do que demoram perto do vinho. 1 Timóteo vai falar para o obreiro não ser voltado ao vinho, o bispo não ser muito voltado ao vinho. Mas em nenhum aspecto a palavra do Senhor, ela diz que você não pode beber. Ela sempre orienta. E no caso até mesmo que foi citado de Timóteo, Paulo fala para Timóteo não fazer uso somente da água, porque Timóteo estava com dores, mas influencia ele a tomar um pouco de vinho. Não se embriagar, mas tomar um pouco de vinho. E uma coisa que fala aqui, em 34, a palavra que se coloca aqui para bebedor, ela vem do oinopotes, que é bebedor de vinho mesmo. Então aqui caracteriza que pelo fato que o Senhor Jesus tomava vinho, chamavam ele de forma pejorativa de bebedor. Maravilha. Obrigado, pastor, pela sua participação. O pastor Jonatas agora terá os mesmos 4 minutos para explanar o seu ponto de vista. Pastor Jonatas. Pois não, pastor Cláudio. Então eu gostaria claramente, sim, refutar a questão de que o vinho que Jesus transformou não era o vinho fermentado de fato. Por quê? Estudos arqueológicos, o próprio Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo cristão, ele fez essa pesquisa e quando Jesus transforma a água em vinho, ali está claro que o costume judaico era misturar a água no vinho justamente para quebrar o risco, acabar com esse risco do teor alcoólico. Você não vai ver em nenhuma passagem bíblica um apóstolo embriagado. Você não vai ver em nenhuma passagem bíblica que Cristo se embriagou. E quando entra essa questão da embriaguez, isso é um perigo imenso. Se você tomar, meu irmão, agora uma taça de vinho, você não pode medir as consequências no seu organismo. Se eu tomar uma taça de vinho agora e pegar o meu carro para dirigir, se eu for parado numa blitz e se fizerem lá o teste do bafômetro, certamente o meu veículo será apreendido, eu vou perder minha carteira de habilitação e eu vou tomar uma multa de aproximadamente R$2.000, porque vai se caracterizar que eu estou embriagado. Uma taça de vinho. Porque o vinho, ele tem um teor alcoólico
É como o próprio pastor Rony falou, ele aferiu aí 3% naquele período, né? Hoje nós temos vinhos aí que chega a 15%, né? 14%, 12%. Imagine você tomar uma taça dessa, meu irmão. O que vai acontecer com você? Você não pode medir essas consequências. Você perde o controle. Por isso que a Bíblia fala claramente, se esse vinho se mostrar vermelho, se estiver escoando, que é o caso desse vinho que nós estamos discutindo hoje, né? Não o vinho dos dias de Jesus, porque ali é diferente. O próprio Timóteo, naquela questão, quando ele fala para ele misturar a água com o vinho, é justamente para isso, para não ter teor alcoólico, quebra tudo. É outra coisa. O objetivo é profilaxia, porque a água era contaminada, é extremamente contaminada naquele período, e certamente os problemas que Timóteo tinha no estômago era devido à ingestão de água contaminada. Então o apóstolo Paulo dá uma orientação a ele sábia, no sentido dele misturar água com vinho, que era muito comum, por questão de profilaxia. Então, quando realmente, de fato, os fariseus acusam Jesus de beberrão, de glutão, ali é uma difamação oriunda do inferno contra o ministério de Cristo, e não tem nenhuma conexão, não mostra claramente que Jesus, ele bebia vinho, bebida alcoólica fermentada. Muitas pessoas argumentam, olha, mas a ceia também era com vinho fermentado. Não era. Jesus, ele falou claramente, nunca mais beberei do fruto da vide, até aquele dia em que beberei convosco lá no céu. Então no céu não entra fermento, meu irmão. Fermento, ele é igual ao pecado. Quando você está tomando vinho, meu irmão, isso é um conselho, Eu já vi vários ex-irmãos que conhecem a Bíblia, olha só, conhecem a Bíblia, dominam as Escrituras, mas caíram por causa da bebida. Lá no centro de São Paulo, vira e mexe, eu recebo irmãos lá que entram pela porta da igreja e têm conhecimento até, se você duvidar, ele te dá aula de Bíblia, mas não consegue se libertar da bebida por causa do primeiro gole. Então, se você for lá nos Alcoólicos Anônimos, eles vão dizer para você, evite o primeiro gole, porque quando você toma uma taça de vinho, você perde o controle e você não pode dimensionar as consequências que vão trazer para a sua vida. Essa é a orientação bíblica para nós hoje. Ok, então vamos lá, estamos encerrando o nosso primeiro bloco, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o nosso segundo bloco, onde a sua participação é fundamental. O segundo bloco nós caracterizamos como o bloco do embate, onde os nossos convidados e eu, inclusive, teremos a oportunidade aí de interferir uns nas falas dos outros, para que possa fomentar o debate e você possa entender o que cada um está dizendo, e você, que é o nosso ouvinte, então a gente também tem chamado de o bloco do ouvinte, ou seja, onde o ouvinte participa com áudio, com vídeo, com as suas participações digitadas aí no Instagram, Facebook, YouTube e também através do WhatsApp da vida. Então mande pra cá, a gente vai pro intervalo, já a gente volta e nós queremos aí a sua participação conosco, ok? Vamos ao intervalo e voltamos já. Debates da Vida está de volta, você participando junto com a gente, porque agora é bloco do ouvinte, então você que não participou, pode mandar áudio, pode mandar vídeo também de 30 segundos através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, e também mensagem digitada dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Beber vinho é permitido ao cristão? O que você acha? E também participar da nossa pesquisa lá no Instagram e também no Facebook, Eu Tô Na Vida. Vamos lá então, nós temos aqui já vídeos, temos áudios, vamos colocar daqui a pouquinho. Deixa eu ir primeiro na pesquisa, aqui no resultado da nossa pesquisa. Tô curiosa, viu, pra saber hoje. Pastor Jonatas, eu tô vendo que o povo tá gostando de um gorozinho. Porque, olha, o resultado prévio da pesquisa, prévio ao primeiro bloco, né? Então isso tudo pode mudar até o final, né? Nós tivemos debates recentes, inclusive, que o negócio virou completamente até o final do programa, né? Mas neste primeiro momento, 55% estão dizendo que sim, que é permitido ao cristão beber vinho. 45 estão dizendo que não. No caso do Instagram, 53 a 47, então praticamente empatado, mas o maior número da nossa audiência que participaram da pesquisa estão dizendo que sim, que o cristão pode beber vinho, ou seja, é permitido ao cristão beber vinho. Nós queremos a sua participação, a sua opinião. Repito, este é o resultado prévio da pesquisa. Certamente de agora até o final do programa, esse resultado pode mudar. Então a sua participação ela é fundamental para que isso aconteça, ok? Repetindo, praticamente aí, ó, vamos colocar na média, 54 a 46. Tá praticamente empatado os dois aqui, mas com um número maior dizendo que sim,
que beber vinho é permitido ao cristão. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Simone, então vamos lá, vamos ao vídeo, vamos aos áudios. Vamos lá, o vídeo é do Carlos lá de Santo André, tem também o William de São José dos Campos que mandou áudio e o Ednei de Jacareí. Bom dia, Rádio Vida, aqui é Carlos de Santo André. O vinho ele é mencionado em diversas situações na palavra de Deus, tanto para o pecado quanto para a edificação, em festas, em comunhão entre os crentes, mas o que a Bíblia deixa claro é o embriagar-se, porque disso gera-se o pecado. Uma vez eu ouvi que o vinho daquela época era mais forte do que os de hoje, pela sua fermentação natural. Então, eu não acho errado, eu acho que o crente sim pode fazer uso do vinho, mas com moderação. Beleza? Obrigado. Bom dia, meu nome é William, falo de São José dos Campos. É difícil achar na Bíblia falando que é pecado tomar bebida alcoólica. Eu sou contra e eu acredito que faça falta para um cristão isso. Porém, a gente não pode bater o martelo que seja pecado, porque eu não vejo resguardo na Bíblia sobre isso. O que eu vejo é que se a sua igreja, a doutrina dela não permite e você toma bebida alcoólica, aí você está pecando porque você está indo contra a doutrina da sua igreja. Bom dia, Ednei de Jacareí. Na minha opinião, pode tomar vinho sim, mas com moderação, né, e em certo horário, né? Não vai tomar vinho e sair dirigindo, não vai exceder na bebida. Mas eu sei que muitas igrejas recomendam que não tomam porque pode se tornar um vício, né? Aí já é problema. Mas na minha opinião, pode normalmente. Maravilha! Então, a opinião dos nossos ouvintes aí. O primeiro ouvinte, o Carlos de Santo André, que foi o vídeo, e o último ouvinte aí, que é o Ednei de Jacareí, trouxeram o beba com moderação. Ou seja, você pode beber, mas com moderação, né? E o caso do William aí mencionou o caso de a doutrina da sua igreja. O Márcio Reis, que mandou mensagem para cá de Taubaté, São Paulo, depende, não pode se embriagar. Simone Cavalcante, a Bíblia diz não vos embriagueis, mas não proíbe. Luiz Fernando São José dos Campos, não bebo, apenas coloco um pouco de vinho em receitas. Mas para quem bebe, desde que não seja viciado, dominado e não se embriague, saia da sua sã consciência, não vejo problemas. Aulas de marcenaria, a Bíblia condena o beberrão. Tudo demais faz mal. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. E o Gilson Eugênio de Melo, a embriaguez leva a pessoa a cometer o pecado, mas diretamente a Bíblia não proíbe o beber o vinho. É que as pessoas não se contentam com um pouco e querem encher a cara. Bom, então vamos voltar pro beba com moderação. Se for com moderação, tá tudo certo, né? Vamos lá então, pastor Jonatas e pastor Rones, os dois na tela. E agora a gente começa então a discussão aqui com os nossos ouvintes, né? O ouvinte é fundamental para nós. O que os ouvintes estão trazendo aqui, a boa parte deles é o beba com moderação, né? Fiz a brincadeira aqui com a propaganda, né? Na verdade é uma exigência do Ministério da Saúde, né? Beba com moderação, mas o ouvinte acabou trazendo isso pro debate, dizendo que a Bíblia não proíbe. O pastor Jonatas, eu vou até começar com o pastor Rony, mas já abrindo para os dois, tá? Mas o pastor Jonatas comentou que o vinho daquela época é diferente do vinho de hoje. Que o vinho seria mais leve, é isso? Sim, segundo arqueólogos, pesquisadores, eles dizem isso. Mas eu sei que há controvérsia. Eu sei que alguém vai falar, não, mas era mais pesado. E não é verdade. Porque o processo sempre foi para aperfeiçoar o objetivo, que é trazer, de fato, a embriaguez. O vinho vai embriagar. Bom, eu falei que ia começar com o pastor Rony e joguei pro pastor Jonatas, né? Então eu volto com o pastor Rony aqui. Aí o senhor concorda? O vinho, então, ele não tinha o teor alcoólico que tem hoje? A minha pergunta seria assim, a Bíblia, então, ela mente quando diz que Ló se embriagou? A Bíblia mente quando diz que Noé se embriagou com o uso do vinho? Ló, então, estava são quando ele teve relação com as suas filhas? Entende? Porque se ele era leve, né? Se ele era leve, então o pecado de Ló não foi por consequência do vinho? O pecado de Noé não foi por consequência do vinho? Pastor, então já volto pro pastor Jonatas, e aí? Aí, pastor Rony, é totalmente diferente essa situação. O Noé estava fazendo experiências, foi o primeiro vinicultor, e o que aconteceu? Ele guardava o vinho, porque o vinho nada mais é quando ele se torna com teor alcoólico altíssimo, é porque ele vai sendo guardado por muito tempo, fora da geladeira, sem conservar. Se você pegar o suco de uva, talvez aqui, se não tiver essa experiência, faça isso. Coloca ele fora da geladeira e deixa lá uns dias. Vai tomar ele para você ver. Você fala, ué, isso aqui virou vinho?
porque é natural, vai fermentar, e eles não tinham uma forma de guardar isso, e com o tempo o que aconteceu? Eles, por sabedoria, começaram a misturar água, justamente por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, misture com um pouco de água, entendeu? Por que que Jesus mandou encher as talhas com água até em cima e ninguém estranhou? Porque pensaram assim, os judeus eles pegavam a água, eles guardavam como se fosse uma passa de uvas e misturavam com a água e davam até para as crianças, porque são de profilaxia, isso é um costume. E outra questão que eu vou trazer aqui no nosso embate é a questão cultural. Muita pessoa vai, mas lá em Coríntios, o apóstolo Paulo falou, olha, uns bebem e se embriagam, outros não tomam na ceia, porque era uma questão cultural deles. Os coríntios, eles, antes de serem cristãos, eram pagãos, e eles veneravam o deus Baco, que é o deus do vinho. Era natural tomar vinho lá. Não é o mesmo caso nosso, da nossa sociedade. Meu irmão, vamos abrir o olho. Se você vê um pastor bebendo vinho lá no bar, você vai... naturalmente, a credibilidade dele cai. Naturalmente. Então, mas se for no bar e se for em casa? Se for em casa, ele vai ter que tomar o maior cuidado da vida dele para ele não se embriagar, porque a questão da dependência química está comprovado, só não vê quem não quer, ela é gradual. Você toma uma taça hoje, uma taça não mais satisfaz. Amanhã você toma 2, não satisfaz mais, 3, daqui a pouco você perdeu o controle, meu irmão. Pergunta para quem é viciado em bebida alcoólica, pergunta para quem é viciado em drogas. Essa questão da hermenêutica, eu acho um perigo, essa hermenêutica bíblica do eu faço porque a Bíblia, olha só, não proíbe, é muito perigosa. A Bíblia também não proíbe usar drogas. Procura um versículo que fala, não usarás drogas. Me acha? Procura um versículo, não terás várias mulheres. Me acha? Contra a poligamia. Procura um versículo que fala, não farás escravos. Não existe. Mas são princípios. A Bíblia traz princípios e ensinamentos e nós devemos colocar na nossa vida para evitar problemas. A Bíblia fala, vigiai e orai. Então, vai lá no Alcoólicos Anônimos e chama a turma lá que se libertou e fala para ele, meu irmão, você quer tomar um golinho de vinho? O que ele vai falar para você? Ô pastor, que é isso? Você quer acabar com a minha vida? Pastor Rony. Então, o que acontece? Eu acho que a gente está indo por um outro ponto. No caso do assunto se a Bíblia tem como pecado beber vinho. A Bíblia não tem como pecado beber vinho. E outro fato, se o vinho que se bebia era misturado com água, não se embriagava. O pastor, desculpa dizer, mas ele usou o texto de 1 Coríntios 11, que fala que não eram para tomar excessivamente para não se embriagar. Que se quisesse beber ou comer, comeria em casa. Então quer dizer que aquele vinho embriagava. E em Efésios 5, Paulo vai dizer mais ainda. Ele vai pegar e falar assim, Efésios 5, 18, se eu não me engano, vai falar, não se embriaguei com vinho onde há contenda, mas se enchei-vos do Espírito Santo. Então o primeiro ponto, o vinho ali era alcoólico. Ele tinha. Quando nós estudamos, trazemos para o grego mesmo, vamos pôr assim, pegando a palavra do grego, usando o léxico, então o léxico está errado. Então a escritura também está errada, porque lá se usa a palavra para vinho alcoólico. Agora, outro ponto, quando fala de hermenêutico, eu vou falar mais de exegese. Quando fala Jesus, aqui que nós falamos, Jesus ele caracteriza que ele bebe. E ali, no contexto, está o vinho. O vinho é o mesmo oinos. Então, quer dizer que é o vinho alcoólico. Mas o vinho, só que pastor, não... ele serve tanto para suco de uva quanto para vinho comum. O pastor depois pesquisa melhor, porque essa questão do oinós é a mesma coisa com os dois. Eu tenho o léxico aqui atrás. Se eu ler aqui atrás, no léxico, então assim, vai estar como nesse texto, no 31 aqui, eu até deixei anotado, 36:30. Nessa minha Bíblia tem parte do léxico, e eu tenho o léxico em casa do grego e do hebraico. Então assim, vai dizer que é alcoólico. Entendeu? Mas então é uma obra registrada, é uma obra assim como... mas o que ele está dizendo é que pode ser o comum e pode ser também o alcoólico, mas que neste texto, mas lá indica que seria o alcoólico. Para os gregos era normal. Para os gregos era normal. Era normal para eles levar o vinho. A sociedade grega era normal, diferente da nossa cultura. Se você visse o irmão lá tomando vinho alcoólico, ninguém se escandalizava, porque era da cultura deles. Lá o vinho era super valorizado. Não, tudo bem, mas como os italianos, eles dormem com a garrafa de vinho nos pés. Agora, para nós, no nosso contexto,
Isso não é aconselhável. A própria Bíblia está falando, irmão, para não sim, olhar. mas aí o pastor Rony está certo com relação ao tema, né? Não. Se beber vinho é permitido ao cristão. Então Não. o senhor está colocando a questão da cultura. Da consequência. Sim, a gente não está exatamente. tratando de Por que consequência, que né? o Nós cristão estamos não tratando pode? Por causa se é do ou não é. testemunho, irmão. Claro que eu não sou um tolo para dizer aqui que a Bíblia está dizendo expressamente que é proibido tomar vinho. Eu não vou dizer isso, porque não tem esse texto. Mas questão de princípios, de experiência, que é assim que nós interpretamos a Bíblia. Qual a experiência de quem tomou vinho? Pode pegar que você vai ver as consequências. Olha os filhos de Arão, o que aconteceu com eles. Entendeu? Por isso que Deus proibiu. Vamos trazer mais áudios de ouvintes, Simone? Acho que tem mais 2 áudios aí, correto? Temos sim, do José Alves de São José dos Campos e também do Marcos, também de São José. Paz ao Senhor, todos os debatedores, sou José Alves, aqui de São José dos Campos, e eu não concordo com a questão o crente beber vinho, porque o vinho, ele traz muitas consequências para o povo. E relata as histórias do passado, o que o vinho provocou. João Batista foi decapitado por causa do rei Herodes. Estava embriagado e mandou decapitar João Batista. Bom dia, irmãos. É o Marco de São José dos Campos. Eu acho uma posição muito perigosa de qualquer pessoa que tomar uma taça de vinho vai se perder e se embebedar. Não é verdade. É igual o mesmo problema com remédios. Tem pessoas que são viciadas em remédios, também tem que tomar cuidado. Então, é perigoso essa posição. Bom, temos aqui também a posição do Marcelo Almeida de São José dos Campos. Assim como Deus me ensinou, nenhuma bebida alcoólica deve ser tomada pelo cristão, tendo em vista que toda bebida alcoólica gera consequência à saúde. Como podemos ser templo do Espírito Santo de Deus? Ou melhor, como somos templo do Espírito Santo de Deus, não devemos contaminar esse templo, pois quem quer viver em um local contaminado e sujo? Bom, mas aí viria a pergunta, né? A gente, por exemplo, a gente come açúcar, a gente toma café, minha esposa é viciada em café. É diferente. A gente come a gordurinha da picanha. Pastor, diferente. Isso também... Não, só tô dando um exemplo que o irmão comentou sobre ser templo do Espírito Santo, nós não podemos contaminar. Então nós não podemos contaminar, tem que virar vegano. Não, mas não é bem isso. Eu entendi o que o irmão quis dizer. Ele está querendo dizer, irmãos, claramente... Gente, por favor. Olha, imagina só eu falar para os irmãos, irmão, pode beber vinho. A irmã tá lá sentada, acabou de se libertar da bebida alcoólica. Ele falou, o pastor tá mandando beber vinho. Aí daqui a pouco o irmão vai lá, deixa eu tomar uma cálice, acho que não tem problema. Daqui a pouco perdeu o controle. É um perigo. Quem pode colocar brasa no seio e não se queimar, a Bíblia fala. Entendeu? Por isso que é vigilância, vigiar e orar. Agora, eu vou dizer... Você tem liberdade de interferir se achar necessário, viu, pastor Jonas? Porque o pastor Jonas, como ele já é da casa, ele vai que vai, né, pastor Jonas? Eu entendo, eu cheguei agora. Mas o que eu quero dizer é, eu entendo, eu sou contra beber. Isso é um fato. Eu não gosto da bebida e eu sei a consequência que isso... E outra, não estou fazendo uma apologia à bebida, que você precisa beber. O caso é que a Bíblia não condena quem toma um vinho. Ela condena a embriaguez. E aqui o fato é, Jesus aqui fala bem claramente, o texto que eu li, Jesus, ele veio o Filho do Homem que come e bebe. Ele mesmo está dizendo. E se 1 Pedro 2:22 fala que ele não pecou, em Hebreus 4:15 fala que ele nunca pecou. Então assim, se ele bebeu, é pecado? Esse é o fato. Agora, qual que é o texto mesmo? Consequência, 1 Pedro... 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus não, eu digo outro texto que fala que ele bebeu. É Lucas... Lucas, eu quero abrir aqui. 7:34. Lucas, capítulo 7 e o versículo 34. Isso. Ok, então deixa eu ler o texto aqui. Vamos lá. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, vamos lá, pastor. Eu quero trazer o pastor Jonatas aqui. O que o pastor Rony está dizendo é que Jesus bebia vinho.
O senhor concorda com isso? Jesus bebia vinho ou não? Bebia vinho nesse texto. Ele fala come e bebe. Ou vamos, pera um pouquinho, gente, vamos acrescentar nada na Bíblia. Aqui é uma difamação, porque Jesus ele ia nas festas, porque ele queria evangelizar. Ele ia lá como um pescador de almas. Ele estava em vários ambientes onde tinha pecadores, onde as pessoas estavam lá bebendo, estavam se embriagando. Naturalmente, aqueles que não tinham limites se embriagavam. Agora, Jesus em nenhum momento, eu quero ver quem vai me falar expressamente Jesus bebia vinho. Não tem. Agora eu estou na festa, aí todo mundo bebendo vinho, eu estou lá junto, evangelizando, falando alguma coisa para as pessoas, aí vão olhar e falar, ó, o pastor lá tá, olha lá, tá vendo? Olha aquele pastor lá. Tá doidão. Bebendo vinho, rapaz. Olha, é o que acontece, irmão. Tá cheio de calúnia, difamação por aí. E hoje acontece isso. As pessoas te difamam por coisas que não tem nada a ver para te acusar. Ah, não, tá vendo? E começa a te julgar, aumentar. E foi o que aconteceu com Jesus. Então, é admitir que Jesus era glutão também? Ué, se ele chamava Jesus bebedor de vinho e glutão, então eu vou admitir que ele era glutão e que a Bíblia fala que a glutonaria é pecado. Então, e os glutões não entrarão no reino do céu. Só que a palavra bebedor que está aqui é bebedor de vinho. Tudo entendeu? bem, mas então, o que eu estou falando não é o vinho. Se a gente vai fazer uma exegese, a gente tem que fazer do contexto todo que ele está. Sim. Então, assim, eu não posso pegar um texto fora de contexto que vai dar pretexto. Então, aqui, vamos supor, quando ele fala que come e bebe, ele está falando de outra coisa. E aí a consequência do que ele está falando é outra coisa contrária. O que eu estou dizendo é que o vinho que Jesus provavelmente bebia não é o mesmo nosso. Então ele bebia vinho. Totalmente. O vinho, irmão, suco de uva é vinho. Se você pegar o suco de uva passado um pouco, é vinho. Tá entendendo? Então Jesus tomou vinho. É isso. Então Jesus tomou vinho. Eu não estou entendendo. O que o senhor está defendendo é que o vinho que Jesus tomava não era o mesmo. Não é o mesmo. Mas claro vinho ele tomava. Agora, o vinho ele tomava. É isso que eu estou dizendo. Hoje o texto aqui é muito claro. A gente falar por irmão hoje, beber o vinho hoje é diferente de Jesus bebeu lá no passado. Totalmente diferente. Era sem álcool. Era sem álcool, teor alcoólico. O irmão mesmo falou aí 3% de teor alcoólico. Aquilo que se jogava água era para purificar a água, não para purificar o vinho. Sim, mas o eles vinho era misturavam. usado como purificador de água. E usava-se a uva passas para fazer um suco para as crianças beber com mel. É outro contexto. Aí é outro contexto. Mas a palavra para isso é outro. do mesmo objetivo, que era usar o vinho como uma forma... Para as crianças, não. A uva passa para as crianças ali era suco. Era fazer um suco de uva passas com mel, adoçava-se com mel e mexia com água, como se fosse uma garapa para as crianças tomarem. Agora, quando se fala de colocar o vinho na água, isso era cultural porque não tinha um sistema de filtragem, é diferente. Exatamente. Agora, o que nós estamos tratando é algo que, por exemplo, vamos pôr, há 100 anos é interpretado dessa forma, do grego, dentro desse texto, é interpretado que o quê? Que é um vinho alcoólico. Então, por exemplo, para eu dizer que esse vinho não é alcoólico, é subjetivo. E eu tenho que descaracterizar tudo aquilo que os mestres que antecederam a gente disse que era. Eu tenho que jogar o léxico dentro de uma lixeira. Eu tenho que jogar um texto grego dentro de uma lixeira. Agora, eu concordo com o senhor em dizer que o uso do vinho não é bom, não convém. E eu vou citar um texto. Por isso que a resposta é não pode comer, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Mas ele coloca o mesmo vinho no peso do bebê. E aqui o texto de Romanos 14, Paulo vai dizer se para o seu irmão um dia é mais importante que o outro. Ele está falando, se seu irmão... Eu conheço o pastor, eu chamo o pastor para minha casa. Vamos supor que eu bebi, eu não bebo. Mas aí eu não vou beber vinho na frente do pastor que eu vou escandalizar ele. É isso que Paulo está dizendo. Então, o texto que nós temos no Novo Testamento para dizer para não beber o vinho é nesse contexto, para não escandalizar o irmão. Entendeu? Agora, assim como que é para você não comer carne de porco, se a pessoa é adventista, é o mesmo contexto. Nós temos que analisar o contexto. Agora, o que a Bíblia diz, que não diz que eu não posso condenar quem toma uma taça. Senão, se eu vim por esse mérito, quem tomou a taça, eu vou dizer que está indo para o inferno. Pastor, não é condenar. Aqui o objetivo não é esse. A pergunta não é se é pecado, se é... a pergunta é se é pecado. Não é se pecado, pode ou não beber. Senão não é o debate. O pode significa ser pecado. O pode significa as consequências que o vinho traz na sua vida. Mas se a gente analisar o tema, se é permitido. Então, se não é permitido, eu estou errando o alvo. Se eu erro o alvo, eu estou em pecado. Eu estou pecado. Pecar é errar o alvo. Eu acredito que o cristão não deve tomar, porque a Bíblia aconselha não tomar.
Se nós pegamos o texto bíblico aqui, então o Espírito de Deus está errado quando ele fala aqui para mim e para você: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No fim, porque ele está falando, irmão, das consequências. É o conselho bíblico. Então, se eu falo para ele, vem perguntar para mim, irmão, eu posso, pastor, beber? Eu falo, irmão, a Bíblia fala aqui para você nem olhar. Se a Bíblia está falando para não olhar, você vai beber? Então vamos rasgar aqui, tirar esse... Qual é o texto, pastor? Capítulo 23 de Provérbios, versículos 31 em diante. E Provérbios 23. Provérbios 23, 31 em diante. E fala das consequências. E só analisar a história bíblica, meu irmão, uma análise sistemática da Bíblia, você vai ver as consequências de quem tomou vinho. Quem tomou vinho, e essa questão é muito clara, é a questão da fermentação. É isso que eu estou dizendo. Pega um vinho e coloca aqui no copo e mistura com água. Você não vai ter o mesmo efeito que você pegar um vinho fermentado puro. É diferente. É muito claro isso aí. Foi feito pesquisas que demonstram claramente que uma taça de vinho de 150 ml, ela embriaga mais do que um copo de cerveja de quase 500 ml. Então, como eu vou falar para o irmão, pode tomar. Então, pode tomar cerveja. Tem gente que está falando que pode usar maconha. Tem irmão que está admitindo. Não, a maconha tem uso terapêutico também. Tem pessoa que fala, poxa, eu uso maconha e fico muito bem. A Bíblia proíbe o uso da maconha? Mostra para mim o texto. Bom, vamos lá. Nós temos aqui opiniões de ouvintes. Eu quero ler aqui mais algumas opiniões. A Margarete Barbásia: hoje não precisamos mais do vinho para a nossa saúde. O suco de uva integral faz o mesmo efeito, mas acredito não ser proibido. Rose do Jardim Irene, São Paulo: creio que não. Eu tomo suco de uva sem álcool. Gisele Paiva: a embriaguez é que é pecado. Beatriz Correia: muitos cristãos procuram brechas na Bíblia e interpretam como lhe convém, para que suas vontades e atitudes não sejam levadas como um ato pecaminoso ou ilícito. A Camila de Embu das Artes: na ceia era usado vinho fermentado, pois Paulo até chama atenção porque alguns irmãos iam para comer e se embriagar. Bom, então a ceia de Jesus, aquela ceia de Jesus lá, Jesus com os discípulos e tal... Não, diferente. Gente, não vamos confundir, não. E se eu usasse o texto que o senhor usou, que o senhor falou que nunca mais vai tomar? Quer dizer que naquele dia era a última vez que eles iam tomar? Que Jesus iria tomar. Ele foi claro. Ele ia tomar eu nunca mais tomarei. Mas beberei do suco da vide. É do suco da vide que ele fala. Até aquele dia lá no céu. Ele não está falando dos discípulos, ele está falando dele. Ele está sendo claro. Lá no céu, Jesus vai tomar suco da vide, irmão. Vamos vigiar. Ele não vai tomar bebida alcoólica lá no céu, não. Vai ter ceia no céu. Então, quando nós vemos Coríntios, cuidado, irmão, cuidado. Coríntios era a cultura deles, e o apóstolo Paulo estava lapidando eles aos poucos. Ele falou que eu fiz-me tolo, né? Fiz-me judeus para com os judeus, ele fez-se grego para com os gregos. Ele não ia chegar lá e cortar de vez, porque era natural. O grego bebia vinho todo dia. Mas a pergunta é essa, pastor. Eu queria saber se Jesus bebeu ou não, porque se Jesus bebeu... Não, mas Jesus, a Bíblia não é clara em relação ao teor alcoólico. Mas e o pesquisador... Não era fruto da vide. Jesus foi claro. Não era bebida alcoólica. Ele falou claramente: nunca mais beberei do fruto da vida. Irmão, então, vamos abrir. Mas o irmão está citando aqui a questão de Paulo ter orientado porque as pessoas iam lá e se embriagavam com o vinho. Sim. Então, ou seja, o da mesa de Jesus não tinha teor alcoólico, mas o que estava na mesa dos outros tinha? Sim, aí, os gregos, porque a Grécia, irmão, é outra cultura, outro contexto. Jesus, ele fala claramente aqui, eu acho que é Mateus, vamos ver se é Mateus 26, 29. Posso dar um texto aqui em Provérbios 31, 6? Se for usar o Antigo Testamento, eu vou dizer aqui, ó: dai bebida forte ao que perecem e o vinho aos amargos de espírito. Entende? Eu posso interpretar da forma que eu quiser. Mas só que no nosso contexto... Ele tá mandando dar. Você entendeu? Só que assim, a questão é essa, pastor. Eu respeitando, com todo o respeito, a questão é essa. Eu sou contra a bebida porque eu sei a consequência que dá. Então, mas eu não posso dizer que não pode beber porque a Bíblia não diz que não pode beber. A Bíblia fala para nem olhar, irmão. Então vamos rasgar o texto bíblico. A Bíblia fala que
Toda a escritura é inspirada por Deus. Dê Toda. bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargos de espírito. Aos que perecem. Quem perece? Mas ela tá Servo mandando de quem Deus beber? perece? Eu sei, pastor, mas Não, aqui, irmão. se for pegar esse contexto, ela tá falando aqui, ó, e o vinho aos amargos de espírito. E não é Sim. esse o contexto, né? Mas nós não precisamos disso, por isso que o apóstolo A gente Paulo tá fez o saindo do contraponto. contexto. Não, o apóstolo Paulo fez o contraponto para os próprios gregos. Não vos embriagueis com vinho em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele tá falando, irmão, vamos trocar isso aí. 1 Coríntios 11. Vamos parar de beber vinho, vamos Então, mas ele começar não a ser cheio poderia do ter Espírito dito, Santo. então, não bebereis o vinho e se encher Irmão, porque encher-vos do se Espírito Santo? embriagar com um copo, você se embriaga. Aham. Ué, toma um Então, copo de mas a vinho pergunta- agora e faz um exame para ver se você não está embriagado. Sim, mas a pergunta é por que Paulo já não orientou para não beber, Irmão, mas e ele orientou irmão, para aí não tem se que embriagar. desenhar também. Eu vou ter que desenhar para as pessoas. Ó, irmão, tem que fazer um desenho muito claro. Irmão, tá muito claro o objetivo. Ele tá falando, não vos embriagueis com o vinho em qual há contenda. Aí a questão que a pessoa faz confusão é ela achar que uma taça não embriaga. Ah, não, pastor, uma taça... Quem falou isso para você? Quem falou que uma taça não embriaga, irmão? Vamos pesquisar no Google aqui, se uma taça de embriaga. vinho pode muito bem embriagar uma pessoa. Tanto é verdade, toma uma taça de vinho e sai dirigindo para você ver as consequências. Irmão, Entendi, olha, pastor, o que o bem senhor está claro. dizendo, e eu concordo com a embriaguez. Eu não posso dizer que a Bíblia não condena a embriaguez. Aqui, ó, 1 Coríntios 11, o texto que nós lemos todos os meses da Santa Ceia. O 20, de sorte que quando vós ajunteis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. É o que eu tô falando, por Entendeu? causa do contexto dos coríntios. Eles usavam o vinho fermentado. Deixa eu ler aqui Era um duas erro observações de ouvintes. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos no nosso terceiro bloco. Susan Rodrigues, um pouquinho com sabedoria pode sim, faz bem para a saúde. O servo de Deus tem que ser controlado. Então tá dizendo assim, já um pouquinho com sabedoria, pastor. Não tem problema Pergunta nenhum. lá, vai lá no Alcoólicos Anônimos e fala lá pra eles isso. É, Ele aí vai vem- falar a mesma coisa. Eu pensei que eu controlava. E aí vem a pergunta do Joey Ribeiro. Qual o limite entre beber ou se embriagar? Então nós vamos para o intervalo, voltamos já, continuando com o nosso bloco, com o nosso debate. Então no terceiro bloco teremos uma participação especial. Eu quero a sua participação. Manda mensagem para todo mundo. Manda aí um zap para quem você conhece, para quem bebe, para quem não bebe. Manda para todo mundo para que eles possam participar. Se você discorda, então manda para as pessoas e fala, ó, entra lá, vota na enquete, que é para mudar o resultado. Já a gente vai dar aqui mais uma prévia do resultado da nossa enquete. Vamos ao intervalo e voltamos já. Mais vida, muito mais bíblica. 96.5 Debate da vida. E se você está em 96.5 curtindo a gente, dá pra você ir lá nas redes sociais? Então vai assistir a gente lá, ou no youtube.com/youtunavida, ou no Facebook ou no Instagram. Lá no YouTube, clica no sininho, clica no joinha também. Se não tem inscrição, faz a sua inscrição também, porque estamos rumo aí aos 7.200. Vai, Cláudio, não vem falar 10 mil. É isso aí, estamos na busca aí para alcançar o resultado, então nos ajude, você divulgando, mais pessoas participam, mais pessoas dão opinião e a discussão fica mais interessante. Então mande para nós aí a sua mensagem. Deixa eu buscar aqui a nossa enquete para saber como é que tá. De repente mudou alguma coisa aí no nosso resultado. Então vamos lá. Aumenta o número daqueles que dizem que sim, que beber vinho é permitido ao cristão. Só. É, pastor Jonatas, o povo tá querendo. O pessoal tá querendo, né? Fazer o quê? É assim Ou seja, mesmo. é aquele Olha, negócio da brecha, né? mas- Você deu a brecha. Sim. Aí, mas eu vou advertir de novo, né? Tem um site que é muito interessante, é o manequesos.com. Depois visite esse site que pesquisa esses assuntos profundamente. Eles falam assim, cuidado. Uma taça de vinho é igual 3 shots de vodka, uísque ou pinga. Segundo esse estudo, a bebida à base de uvas é um assassino silencioso. Muito claramente, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, ele pesquisou e descobriu que o vinho é um assassino silencioso. Por quê? Uma taça chama a outra. A pessoa ela toma uma hoje, aí ela acostuma com aquilo. Porque é assim que o vício ocorre na vida, a dependência vem por isso. E o vinho é uma bebida psicotrópica. Então, quando você toma uma taça, você está dando primeiro um exemplo para o seu filho lá. Então você pesquise depois que geralmente os filhos alcoólatras eram pais que bebiam vinho, cerveja, e eles viam aquilo como exemplo e foram provar e depois nunca mais conseguiram sair.
a questão é essa, vigilância. Então vamos lá, 58% dizendo que sim, que beber vinho é permitido ao cristão e 42% estão dizendo que não. No Instagram, 50% estão dizendo que sim e 50% estão dizendo que não. Então no Instagram empatou aí o resultado com relação aos nossos ouvintes. Nós temos vídeos, nós temos áudios, tá contigo, Simone. Isso mesmo, o vídeo é do Amauri de Caçapava, tem áudio do Felipe de Taubaté, Eduardo Carlatti de São José dos Campos e também um áudio aqui internacional do Wilson de Toronto, no Canadá. Vamos ao vídeo. Show de bola, vamos lá. Senhor pastor, fiquei imaginando aqui, pessoa no final do culto, tá lá nós sentados, aí o pastor fala amém. Aí vai pra cara do pastor lá da onde eu tô sentado, ó pastor, bora, bora, vamos lá, depois, tô em casa. Acho que não é legal não, gente. Temos que usar sabedoria nisso. A palavra de Deus já fala. Paz, meus amigos, bom dia, Felipe aqui de Taubaté. Eu acho o seguinte, que acho que muito cristão abusa disso aí, tenta achar uma brecha, um gancho na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas que devemos nos encher do Espírito Santo, né? Então, quem de fato aí tem o Espírito Santo, não vai tomar o vinho, mas vai se embriagar com o Espírito Santo de Deus, que é muito melhor. Um abraço, bom dia. Bom dia, Eduardo Carlatti de São José dos Campos. A minha opinião sobre o debate de hoje é que você não pode condenar a todos pelas falhas de alguns. Não é porque muitos se embriagam que os que não se embriagam vão ser proibidos de beber. É o mesmo que você disser que uma pessoa que dirige mal e causa um acidente, muitas pessoas causam um acidente, não é por causa disso que todos vão parar de dirigir. São consequências de cada um. Você não pode punir a todos pelos erros de alguns. Olá, Vida FM, bom dia. Eu não creio que beber vinho é pecado. Não é não. Eu não creio nisso. A própria Bíblia fala que o que contamina o homem é o que sai dele, não o que entra nele. Nós não devemos ir aos extremos, né? Principalmente para pessoas que já tiveram problemas com bebida, com drogas em geral, entendeu? Nós não devemos ir aos extremos. O que entra no homem não contamina ele. Maravilha, opiniões dadas aí. Meu abraço ao Wilson, lá de Toronto, no Canadá. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. O Diego pergunta: Pastor Jonatas, me explique este versículo. 1 Timóteo, capítulo 5 e 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, que é o texto lá que fala sobre Paulo e sobre Timóteo. Pastor Jonatas já falou sobre isso, mas pode voltar a falar, não há problema nenhum, até para atender aí o pedido do nosso ouvinte. O FT, mas não tem lógica Jesus fazer a água transformar em vinho com o objetivo de as pessoas das festas se embriagarem e depois Paulo citar não se embriaguem. Qual é a lógica que isso tem? Pedro cita Provérbios 23, versículos 29 ao 35, não olhar para o vinho alcoólico. Hebreus 2,15, não dar de beber ao próximo. Trabalho com adictos e sei que um gole pode destruir famílias. O uso de drogas também não é pecado, pois a Bíblia não fala nada sobre. Marialda Souza, cristão não deve beber nada que tenha teor alcoólico. Susan Rodrigues, muita gente pode beber e se viciar. É melhor viciar e daqui um sorriso. Então tá virando aqui, pelo menos nas opiniões, o pessoal tá mais falando agora pro não. Joseval, ele cita Lucas, capítulo 5 e 39, e ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Eu não gosto, mas não posso condenar. Bom, estão aí as participações dos nossos ouvintes. Nós vamos agora então para a nossa participação especial. O pastor Marcelo vai participar conosco hoje. Deixa eu ler aqui o currículo do nosso pastor que vai participar conosco hoje. Ele é pastor há 28 anos, com passagem pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, ligado à quadrangular da Vila Esperança, formado em teologia pela Igreja Quadrangular e pastor da Igreja Quadrangular em Polvilho. Satisfação, pastor Marcelo, em recebê-lo mais uma vez. Obrigado pela sua participação. O senhor tem aí 4 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Muito bom dia, pastor Cláudio. Muito bom dia ao pastor Jonas, ao pastor Rony.
dentro do contexto, né, dentro do debate de hoje, a gente precisa deixar claro uma coisa muito bem clara, né? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas convêm. Tudo eu posso, porém nem tudo edifica. É pecado beber vinho? A Bíblia não diz ser pecado ou não, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa ponderar em todo esse debate é a consciência da pessoa dentro da igreja, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu quando me converti, eu era alcoólatra. Então, eu conheço os malefícios que a bebida alcoólica ela traz, né, sobre o ser humano. Mas pessoas que elas acham que não tem problema nenhum, né? E aí a gente vai levar para aquele ponto que já foi até comentado. O que eu faço não tem que escandalizar o meu próximo. Então eu não tenho que fazer na frente de quem se escandaliza. Eu conheço um pastor que esteve nos Estados Unidos e ele foi fazer um trabalho missionário lá, foi pregar lá, e depois do culto eles saíram e foram jantar fora. O pastor da igreja levou ele para jantar e o pastor pediu uma cerveja. No ambiente deles, lá onde eles estavam, é normal se beber cerveja. E o pastor daqui, o pastor brasileiro, esse meu amigo, tomou um café e depois pediu outro café. E o pastor que viu ele tomar 2 cafés seguidos se escandalizou, mas não se escandalizou com o fato dele estar tomando uma cerveja. Então eu acho que muito do que está sendo debatido tem que se levar em consideração a posição da pessoa, né? A gente precisa respeitar a posição da pessoa. A Bíblia diz que eu não posso servir de tropeço, né? Eu não vou subir no altar jamais e vou dizer num culto para os membros da minha igreja, olha, não tem problema nenhum beber. Como o rapaz ainda há pouco comentou, né? Acaba o culto e o rapaz vira para o pastor e fala, ô pastor, vamos lá beber. É lógico, isso é óbvio que nunca vai acontecer. Por quê? Porque isso vai escandalizar a igreja. Mas se o pastor daquela igreja, ele bebe vinho e não vê problema no beber, é algo que ele não vai fazer no altar, ele não vai expor para ninguém, mas dentro da consciência dele, como a Bíblia não condena, e o que a Bíblia condena é você se embriagar, né? Coríntios 6, 1 Coríntios 6, ele fala que você não pode deixar-se dominar, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem a consciência de que o que ela está fazendo não expondo a sua postura, não expondo a sua atitude diante da igreja e não sendo pedra de tropeço para a vida de ninguém, eu acho que dentro de um contexto de consciência, aí paira sobre cada um o certo ou o errado. O beber é certo ou não. Aí vai de cada um. Eu tenho para mim, né, que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu tenho que ser ponderado, eu tenho que ser comedido, eu preciso entender aquilo que me faz bem e o que não me faz, né? Eu fui um alcoólatra, eu fui um viciado, eu jamais usaria a maconha medicinal para fazer um tratamento, mas eu sou consciente, eu tive uma crise de cólica renal um tempo atrás, eu precisei tomar morfina, né? Ah, mas e se você usasse, passaria? Sim, passa, porque te adormece, mas não resolveria o meu problema. Então a pessoa ela tem que ter uma consciência de que o que é bom para ela, o que edifica ela, o que ajuda ou não. Então a pessoa agindo dessa forma, a pessoa ela tem, né, ou o controle para beber ou não, o controle para não beber. Essa é a posição, esse é o pensamento que eu tenho com relação ao ser certo ou errado, ao pode ou não pode. Maravilha.
Participação inicial, então, aí do pastor Marcelo Scarione, que vai participar conosco agora, permanece conosco agora nesse bloco, debatendo o assunto. E o pastor Marcelo, ele traz aqui o ponto de vista de que vai depender da consciência, né? Ele até mencionou dentro de um contexto de consciência. Então, eu quero ouvir os pastores, se tiver alguma pergunta, inclusive, a fazer ao pastor Marcelo, fiquem à vontade. Mas o senhor concorda com isso, pastor Jonatas, pastor Rony? Dentro de um contexto de consciência não haveria problema? Pode falar, pastor. Tem um texto aqui, vou ser bíblico. Tem um texto aqui, eu citei Romanos 14, 21, mas eu quero ler o 22 e o 23. Diz assim... Romanos 14? 14, ok. Isso. 22 e 23. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é fé, e tudo que não é de fé é pecado. Lógico, se traz condenação, né? No caso, o pastor mesmo disse, ele tem o seu testemunho dizendo que era um alcoólatra, então não vai fazer uso disso. Ele sabe qual é o abismo, e o abismo vai chamar um outro abismo, e isso vai trazer uma condenação para ele. Mas o que nós tratamos aqui, e o pastor ele ponderou bem, corroborou com a minha ideia, e com o que eu vejo nas escrituras, é que a Bíblia não diz em nenhum momento que o vinho, aquele que faz uso, está em pecado do vinho. Está em pecado se fazer uso. Uhum. E nós concordamos que o Senhor bebeu vinho. O pastor disse que o vinho não tinha álcool ou tinha álcool. No meu contexto, era o mesmo vinho, lendo aqui. E se Jesus não pecou, eu posso subentender, como Pedro disse, que não é pecado você beber o vinho. Pastor Jonatas. Bom, Jesus foi muito claro e expresso, como eu disse. Jesus em nenhum momento disse que bebeu vinho. Nenhum momento. Aquilo, como eu disse, foi uma acusação que fizeram contra ele dele ser glutão e bebedor de vinho. Há pouco que ele bebeu vinho. Espera um pouquinho, vou explicar. Como eu te disse, o suco de uva é vinho, meu irmão. A única coisa é que ele não foi fermentado. Então, quando você fermenta e vai aumentando o teor alcoólico, e o que eu estou entendendo que nós estamos debatendo hoje é o vinho com teor alcoólico. Esse eu aconselho o cristão não beber. É muito claro. Jesus falou aqui em Mateus 26, 29, ele foi expresso. Eu acho que Jesus fez isso no último momento, até para acabar com essa discussão aqui que hoje haveria. Ele sendo onisciente, sendo Deus. Jesus era sumo sacerdote. Aliás, ele é o sumo sacerdote. E a Bíblia fala claramente a respeito do sumo sacerdote em Levítico, dos sacerdotes em Levítico 10, 9 e 11. Vinho, nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. É muito claro, vinho, não beber. Em Mateus 26, 29, Jesus fala claramente, eu vos digo, olha só, que de agora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beber novamente convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, Jesus ele acabou com essa dúvida, tá? Ele encerrou a sua história aqui na terra, aqui nesse momento, nesse episódio dessa ceia, e ele foi muito categórico. Então, irmão, não vem com esse argumento, falar que Jesus bebeu vinho alcoólico, porque ele não bebeu. Ele foi muito claro, nunca mais beberei do fruto da vide. Então, é isso que nós temos que entender hoje. O cristão... Então, Jesus não bebeu vinho. Não, você não está entendendo. O que eu estou querendo dizer é que o vinho... Eu estou entendendo errado. Eu não estou entendendo. Não, pastor, eu nunca mais beber quer dizer que eu bebi. Não, do fruto da vide, ele está falando. Fruto da vide. Ele está sendo expresso. O que é o fruto da vide? Eu até pesquisei aqui, pastor. Se vinho é suco de uva. E pelo que eu busquei aqui, vários estudos. Suco de uva é suco de uva. Vinho é vinho. Mas da onde vem o vinho? O vinho é o suco de uva fermentado. Sim, mas é o que eu estou falando. Ok, mas suco de uva é suco de uva. Então, e vinho é vinho. Então Jesus está falando o quê? Eu não posso dizer que suco de uva é vinho. Então eu tenho que admitir que Jesus não bebeu. Porque ele está falando claramente, nunca mais beberei do fruto da vide. Então, esse fruto da vide é o quê?
É o suco de uva. Então ele não pode beber suco de uva, não vinho. Não, você não está entendendo, irmão. O que Jesus está falando aqui, eu não... Mas faz sentido. Não, vocês estão misturando as coisas. Olha, não, ele deu um nó agora interessante. Ele tentou dar um nó, mas não é isso. Mas faz sentido o que ele está colocando. Não faz sentido nenhum. Se o suco de uva... Não, o pastor Marcelo, se o senhor quiser entrar, faz um sinalzinho aí, o pessoal me avisa aqui, irmão, tá? Olha, vamos lá por partes, só para eu explicar, para não ficar dúvida nos ouvintes. Primeiro, Jesus está na última ceia com os seus discípulos. Certo? Então Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele faz uma promessa. Ele fala, olha, eu nunca... O que ele está dizendo, essa é a última ceia que eu participo. Nunca mais beberei do fruto da vide até aquele dia. Então ele já está falando para os discípulos, olha, eu vou morrer, tá próximo. Eu vou para a cruz agora. Então é o último momento que Jesus está com eles. Então ele está sendo categórico, nunca mais beberei do fruto da vide até aquele dia em que tomarei convosco no reino de meu Pai. Ele está dizendo, irmãos, claramente, eu não estou bebendo bebida alcoólica, é o fruto. Posso ponderar algo sobre o sacerdote? Pode, pastor Marcelo, repita, hein? Se o senhor quiser falar, levanta o dedinho aí. Isso mesmo. Pastor, eu estou aqui em 1 Timóteo 3 fala sobre o bispo, para ele não dado ao vinho, né? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não torpe. O bispo seria um sacerdote hoje, vamos pôr assim. E o diácono, né? Tá dizendo aqui, convém também que tenha bom testemunho, no caso no 7, 1 Timóteo 3:7, vai dizer assim, ó, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e ao laço do diabo. Aqui fala aqui, ó, não neófitos, da mesma sorte o diácono seja honesto, não de língua, não dados a muito vinho. Entendeu? Aqui ele põe quantitativo, não dados a muito vinho. Quer dizer que o diácono pode beber pouco vinho? É questão, como eu disse, cultural. O apóstolo Paulo, ele está lapidando a igreja, irmão. Está muito claro isso. Esse vinho é o mesmo com álcool. Sim, ou não? Como eu disse, é uma questão cultural. Ele está vendo que a igreja, ela está iniciando, as pessoas têm dificuldade de abandonar o vinho, porque era questão da cultura deles. De quem? Dos gregos. Mas Timóteo era grego? Sim, ele era descendente de grego. Timóteo era descendente de grego e ele estava pastoreando a igreja nessas regiões. Então o que acontece? Você vai chegar lá no lugar onde as pessoas estão acostumadas com hábitos, você vai do nada acabar com tudo aquilo, você vai criar um problema imenso. A mãe então ele de vai Timóteo era judia e o pai era grego. Então ele tinha as duas culturas. Sim. Então na época tinha o suco da vide fermentado, que seria o vinho. E aqui está falando que ele bebia vinho. Como eu disse, não pode negar. Autorizou beber, mas não seria muito dado, mas poderia beber. Sim, por essa questão cultural. Ele está aos poucos limpando a igreja. Deixa agora na nossa cultura Marcelo. É diferente. Deixa eu ouvir o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, o pastor Jonas está fazendo uma diferenciação aqui nessa questão da cultura. Ou seja, a cultura daquele tempo e a cultura de agora. Mas se a gente for entender por cultura, como é que fica a Bíblia como um contexto em geral? A gente vai, de acordo com a cultura, a gente vai adaptar a Bíblia? Pastor Marcelo, depois eu quero ouvir o pastor Jonas. É mais ou menos como eu coloquei essa questão desse amigo meu que foi pregar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm por costume a cultura, não só nos Estados Unidos, como no Canadá, o beber da cerveja, né? Pastores que eu conheço, que vivem hoje nos Estados Unidos, dizem que é normal, é comum os pastores de lá beberem cerveja. E o pastor, esse meu amigo, quando foi lá pregar, que ele pediu o segundo café, escandalizou. Então, nesse ponto, eu acho que, como eu coloquei, é muito da consciência de cada um. A questão do pastor ter dito ainda há pouco que existem vinhos com 15% de teor alcoólico, mas também tem vinho com 3%. Então aí vai da pessoa que está fazendo o uso, ela ter consciência do que ela está fazendo. Aquilo não prejudica ela não vê o fato de tomar um cálice de vinho. Se a gente for olhar pelo lado medicinal, é orientado pelos médicos a se tomar um cálice de vinho por dia, porque faz bem para o coração. A medicina diz isso, né? Então, dentro de um contexto de consciência, dentro de um parâmetro de consciência certo ou errado,
Cara, tem gente dentro da igreja que não toma vinho, mas tem uma língua que inflama mais do que qualquer coisa. Era melhor tomar o vinho. É, aí eu é melhor tomar o vinho, porque pelo menos fica alegre e não fala besteira. Né? Agora, então, quer dizer, Marcelo, tem coisas que a gente tem que... No seu ponto de vista, falar. o vinho que Jesus tomou tinha teor alcoólico ou não? Era apenas o suco de uva como mencionado pelo pastor Jonatas? Eu acredito que tinha o teor alcoólico, talvez um pouco mais baixo, porque se você pegar o vinho, como o pastor disse, se misturava com água, né, e baixava um pouco o teor alcoólico do vinho, mas o teor alcoólico está ali, ele baixava de 5 para 3, continua tendo, a água não zera o teor alcoólico. Se você colocar água na pinga, ou se você colocar água no uísque, como muita gente toma, não zera o teor alcoólico. O teor alcoólico continua. Ele diminui um pouco, mas ele continua. Então eu acredito que sim, que tinha o mosto, né, que era o que fermentava o vinho, né, que levava a fermentação e aumentava a quantidade de mosto, era o que fazia aumentar ou diminuir, né, o teor alcoólico do vinho. Eu acredito que sim. Que então tinha... o vinho que Jesus transformou a água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus, também tinha teor alcoólico. Sim, porque foi o vinho de melhor qualidade. E o vinho, no milagre das bodas que Jesus transforma a água em vinho, o vinho, ele tinha necessidade de estar presente na festa porque era o que dava alegria à festa. Uhum. Se faltasse o vinho, a alegria daquela festa ia acabar, quer dizer, acabava a festa. Então a necessidade do vinho era trazer alegria. E ninguém fica alegre se não tem tem álcool. Então aí me vem uma pergunta. Se tomar suco de uva só, ninguém vai ficar alegre. Então aí vem a pergunta. Se o vinho, ou seja, se o vinho, que foi o milagre de Jesus, transformou água em vinho, tinha teor alcoólico, e foi o primeiro milagre de Jesus, qual é a lógica de ser proibido, pastor Jonatas? Como eu disse, o pastor concordou comigo, questão cultural. Para os judeus era normal eles tomarem vinho fermentado, mas tem vários níveis de fermentação. Isso, irmão, é só pesquisar que está tudo bem claro. Tem tribos, eu vi um testemunho de 2 irmãs missionárias que elas foram para uma tribo na África e de repente elas estavam fazendo a obra lá e o pessoal sumiu do nada. Aí elas ficaram assustadas, mas por que ninguém vem mais nos cultos? Aí teve uma irmã que veio e falou para elas, sabe por quê? Porque vocês tomam suco de limão. Suco de limão? Mas o que tem a ver? A gente gosta de suco de limão, que tinha limão lá. É porque aqui na nossa cultura, quem toma suco de limão sendo solteiro é porque quer abortar o filho. A pessoa que às vezes tem relações e não quer ter o filho, é um costume deles tomar o suco de limão. Então por isso que eu falo, a questão cultural. Para Jesus naquele momento, foi um milagre que ele realizou. Não sabemos o teor alcoólico que havia, ninguém pode afirmar, mas havia teor alcoólico. Havia. Com certeza, mas era baixíssimo. Tanto é que. Não, mas a colocação é: então Jesus transformou água em vinho. Sim, mas não se era existe... proibido, por que ele transformou? Não é que era proibido, irmão. Se é proibido, se nós não podemos. Proibido pro cristão, eu tô falando, não é questão de proibido, que a Bíblia não fala em nenhum momento que você não beberá suco de vinho, mas ela aconselha não beber vinho. A Bíblia ela aconselha não beber ou ela aconselha não se embriagar? Ela aconselha não beber. Irmão, eu não acabei de ler vários textos aqui de Provérbios falando claramente: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e quando resplandece no copo. Mas e os versículos anteriores? Suavemente. Mas lê o versículo anterior. Versículo anterior? Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E ele fala, não olhes para o vinho. Ok, então o contexto imediato, ele está falando o seguinte: aquele que se embriaga, aquele que vermelho. Então, ou seja, porque eles estavam buscando, cara, que ele desejava. Vinho branco pode. Hã? Se for vinho branco, pode. Se for vinho branco, se demora perto do vinho, é o que se embriaga. Aí que está o problema. Então, contexto imediato, não estou nem indo para um contexto maior. Aí mas que está a briga de quando que você... Quem pode assegurar que a pessoa não vai se embriagar com a taça de vinho? Ninguém pode assegurar isso. Eu concordo com o senhor. Eu só estou dizendo que o texto, o versículo, tem que... A exegese básica é você analisar pelo menos o contexto imediato. O versículo anterior, o versículo posterior. O anterior está levando em consideração aqueles que estavam buscando vinho. Eu estou buscando...
não fica buscando, não vai atrás. Mas se você tá com vinho dentro da sua casa, você tá querendo tomar uma taça de vinho todo dia, você tá buscando o quê? Ué, mas você busca água, você busca suco de uva, você busca... O buscar não é o problema. Aí o contexto está falando daquela pessoa que ela vive para isso, ela vive no domínio do vinho. Não tá falando disso não. É o versículo anterior, pastor. É o versículo anterior. Claramente, o versículo 17. Está se demorando. 21:17 diz assim, ó, 21:17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho. Tá vendo? Necessidade padecerá. É a necessidade, então, tá dando uma consequência para quem ama. Não abra mão do vinho. Qualquer especialista nessa área de libertação que trabalha com pessoas viciadas, pergunta para qualquer um viciado, como você começou a beber? Pastor, comecei... Não, olha, quando eu lembro... Isso é um fato. Bebi, o uso desfreado, então, você vai pegar a mesma coisa, você dá um dependente químico, você não vai oferecer. Se eu for lá no Alcoólicos Anônimos, como o senhor disse, não vou levar uma garrafa de vinho lá. Pastor, mas entendeu? Todos que estão lá dentro começaram com gole. Ninguém lá começou já. Pastor, eu nasci viciado. Então, pastor, mas deixa eu usar um exemplo aqui. A gente, por muito tempo, a igreja... Viu, pastor Marcelo? Aí eu já passo pro senhor. A igreja, por muito tempo, disse que televisão era pecado pelos males que aconteciam dentro da televisão. Hoje a gente entende que a televisão ela não é pecado. Pecado é o que você assiste. Pecado é o caminho. Então tem famílias que se separaram porque o marido começou a assistir novela, ele começou a ver a bigamia, aí ele acabou se desviando. Mas por esse motivo eu vou dizer que a televisão é pecado? Ô, pastor, é diferente. Ou o pecado é o excesso? Não. Mas deixa eu ouvir o pastor Marcelo, coitado. Vai lá, pastor Marcelo. Não, a questão do alcoólatra, como o pastor comentou ainda há pouco, pastor Jonas, o problema não é que você todo mundo começou, eu comecei fazendo bigodinho na cerveja do meu pai. O meu pai não era alcoólatra, mas ele tomava uma cervejinha de final de semana, eu ia lá, pequeno, e fazia o bigode para ficar com espuma. Eu comecei bebendo dessa forma. Só que não foi o fato de eu começar num gole. Foi todo alcoólatra, ele tem uma sequência de fatores que leva ele até aí. E quanto mais você fica perto, como o texto que o senhor leu, o contexto diz, aqueles que se demoram diante do vinho, né? Quanto mais tempo você fica junto da garrafa, obviamente você vai se embriagar. Então, aí o que Salomão está dizendo não fique, se você teve o problema, é por isso que eu falo que o grande problema de se beber vinho é você abrir de repente para a igreja, que não é errado, e você tem pessoas dentro da igreja, como era o meu caso, que saiu do alcoolismo, que diz, eu lutei para deixar o alcoolismo e o pastor está dizendo que não vou lá beber de novo. E aí, por já ter um histórico, eu vou retroceder e vou voltar à vida que eu tinha. Então, a questão aí é você ter a consciência de que o que me mantém longe da bebida é saber de onde eu saí. E por saber de onde eu saí, eu não chego perto dela. Uhum. Eu faço o que Paulo diz, eu fujo das paixões da minha mocidade. Maravilha. Né? Então o grande problema está exatamente aí. É você se apegar ou você se achegar, aí não é só a questão da bebida, aí se a gente for colocar no contexto, aí vai ser a glutonaria, aí vai ser a prostituição, o sujeito, ele vai assistir um vídeo na internet que vai levar ele a querer entrar na prostituição, na pornografia, no erotismo cada vez mais aprofundado. Uhum. Então é o autocontrole que a pessoa tem que ter. Ô pastor Marcelo, mas só deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. O que é ser glutão? Pois não. É comer de forma descontrolada. Descontrolada, tá cheio de crente em pecado, hein? No interior, a minha mãe veio do interior e ela diz ter os olhos maior que a barriga, né? Exatamente, meu amigo. Tá cheio de crente aí, glutão, né? Bota o dedo na garganta ou nem glutão. Que eram as festas de Baco, né? Que geravam isso, né? Maravilha. No antigo. Tá certo. Mas, pastor, satisfação mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor desse aí as suas mídias sociais, dados de contato, fique à vontade. É um prazer nosso de estar com vocês, né? Quem quiser falar com a gente, nosso WhatsApp é o 963-566-295.
né, DDD 11, e ou pelo Facebook, Marcelo Scarione, né, pelo Facebook você tem acesso a gente, e a gente está à disposição sempre que precisar. Maravilha, querido. Deus te abençoe, então. Quero sempre aqui a sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta e eu quero saber, Cláudio, como tá a pesquisa agora, hein? Vamos lá, o nosso resultado da pesquisa manteve-se aí praticamente o mesmo número, só inverter um pouco no Instagram. No Facebook, então, começou com 55%, agora está com 56%. Portanto, dentro da margem de erro, 56% dizendo que sim e 44% dizendo que não. No caso do Instagram, 44%, então diminui o número daqueles que dizem sim, de 53 cai para 44 e aumenta os que dizem não. Começou com 47 e agora está em 56%. Então daqui a pouquinho a gente vai para o resultado final, dá tempo de você mudar esse resultado aqui, você participando conosco aí da nossa enquete. No Facebook, abriu a transmissão, você já vota. No Instagram, quem está no YouTube, ó, quem está no YouTube aí agora, se você ainda não votou, lá em cima, ó, tem lá, ó, beber vinho é proibido ao cristão. Então clica aí e já vai automaticamente levar para o Instagram. Do Instagram você volta para cá, ok? Vai no Instagram, vota e volta para o YouTube para nós concluirmos aqui o nosso debate, o nosso tema de hoje, ok? Então esse é o resultado da nossa pesquisa. Simone, temos mais alguma participação de ouvinte, de áudio, de vídeo? Tem muito áudio aqui. Você já viu? Jesus, acabei de ver aqui. Deixa eu ver, 1, Irmãos, 2, 3, não vai dar. 4, Não, 5, não, 6, 7. Não vai dar. Não vai dar. Me perdoem, mas não vai dar para colocar todo mundo, porque já são 11h38. Já estamos indo pro final do debate. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 3, Simone? Vamos lá, então. Então vamos lá. Vamos lá, com a Rosângela de Itaquaquecetuba, pastora Ailce de São José dos Campos e também o Fábio de Taubaté. E já peço perdão aos irmãos que nós não conseguimos colocar, mas o tema de hoje rendeu. Vamos lá, Simone. Senhor, por experiência própria, eu fui alcoólatra durante 24 anos. Em nome do Senhor Jesus, eu fui liberta. O vinho, como qualquer outra bebida alcoólica, ela não deve ser permitida na vida de um cristão. Porque a partir da hora que você põe o primeiro gole na tua boca, você já perde a razão. E o Senhor Jesus não quer que a gente anda fora da razão na presença dele. Então, sempre temos que evitar o primeiro gole. Então, o vinho, qualquer outra bebida, não é permitido na vida de um cristão. Dia Rádio Vida. Hoje estamos com igrejas cheias, mas vazias do Espírito Santo. Mantenha sempre distância do álcool. Bom dia, a paz do Senhor, a todos os pastores aí da mesa debatedora da Rádio Vida. O problema que eu estou entendendo aí é querer santificar demais. Aonde a Bíblia se refere ao vinho afermentado, e os judeus em suas festas tomavam o vinho afermentado, não era apenas suco de uva. O que eu estou percebendo é que estão querendo santificar uma coisa que não é santificado. Se é vinho, não tem problema nenhum em dizer isso. Agora, se o cristão pode tomar ou não, é outra coisa. Maravilha a opinião aí dos nossos ouvintes. Tem uma pergunta aqui do Sidney de São José dos Campos. Mas falando de cultura, a Bíblia não é para todas as nações, ou seja, para todas as culturas? E temos aqui mais opiniões. Eu quero, repito, pedir perdão aos irmãos, mas o nosso horário já se foi. Então eu quero ouvir os nossos convidados. Eles terão agora mais 2 minutos cada um para fazer a sua conclusão final. Eu já quero partir para a conclusão final, para que a gente consiga até juntos depois fazer uma conclusão final hoje conjunta. Então cada um vai fazer a sua e depois nós vamos fazer uma conclusão conjunta para que os nossos ouvintes entendam aquilo que nós estamos construindo e sobre o assunto de hoje. Se o cristão pode ou não pode, se é permitido ao cristão beber vinho. Começa então com o pastor Jonatas, 2 minutos, pastor. Se tiver dica cultural também, mas hoje vamos tudo junto, porque eu quero tempo hoje para conseguir explanar legal o nosso assunto. Perfeito, pastor Cláudio. A questão aí é o equilíbrio, né? As pessoas estão naquela situação assim, puxa, mas se eu beber um pouquinho, será que tem problema? O problema que eu enxergo, irmão, é que esse pouquinho vai virar um montão. Um abismo chama outro abismo, isso é muito claro. E com relação à bebida alcoólica, é pacífico. Isso é pacífico, gente. Quem toma um cálice hoje, amanhã vai querer 2, 3, porque isso é comprovado
que o corpo, ele se adapta. A droga é assim também. Quem fuma maconha, daqui a pouco tá fraquinha a maconha, deixa eu tomar uma cocaína. Ah, tá fraquinha a cocaína, deixa eu ir para uma droga mais forte, sintética, entendeu? Aí a pessoa perde o limite, o controle, porque ela se torna dependente. Então, se causa dependência, eu quero só a dependência de Deus. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo fala para os coríntios que essa igreja é problemática mesmo. Essa igreja problemática que quer beber vinho, quer fazer o que quer, do jeito que ela acha. Fala aqui, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Livrai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, olha só, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Já vos tenho escrito por carta que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, pois nesse caso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis a alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou com tal pessoa nem sequer comais. Então, quando a pessoa ela toma uma taça de vinho, aí o corpo dela fala, opa, tá pouco isso aí. Você aguenta mais, toma 2. Ah não, você tá pouco, aguenta mais. É que você virou beberrão, irmão. Você não tem controle. Enganoso é o coração do homem, a Bíblia fala. Então não fica achando que você vai controlar. Pastor, eu vou controlar. Todos pensaram que ia controlar. Noé não imaginou o que ia acontecer com ele, por causa do primeiro gole de vinho que ele tomou, ele não sabia. E Ló também não, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Dados de contato, pastor. Pastor Jonatas Rodrigues, você me acha lá no Instagram, @Jonatas Rodrigues _7. Estou ali na Rua do Carmo, 71 Centro, São Paulo, todos os domingos às 16 horas na sede das Igrejas Maravilhas de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Maravilha, querido, muito obrigado. Pastor Rony, 2 minutos. Quero agradecer de antemão, a participação, mas a minha consideração final referente ao que foi tratado é que não há o pecado em beber o vinho, porém entra no contexto, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Quero deixar bem claro que eu não faço uso e aconselho não usar, mas a Bíblia não condena quem faz uso com moderação, como foi dito aqui, Mas o meu conselho é que você, assim como Paulo disse em Efésios 5, não se embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos da presença do Senhor Jesus. Em Apocalipse 21, 6 vai dizer que tudo está feito, eu sou o princípio, o fim, o alfa e o ômega, e a quem tiver sede darei de graça da fonte da água da vida. Que nós possamos beber cada vez mais desta fonte, que é o Senhor Jesus, e ter uma vida plena em Cristo, uma vida abundante, e que você possa transbordar o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu lar, sobre os seus amigos, sobre a sua família e familiares. Amém, pastor? Muito obrigado. Amém, querido. Seus dados de contato? O meu Instagram é @pastor Rony Tavares, no Facebook Rony Tavares. A igreja é a IEP Haja Vida, você também encontra no Instagram. Meu WhatsApp é 11 981 50 7315. Qualquer coisa é só mandar mensagem que eu respondo. Obrigado. Maravilha. Caso você, tanto com um pastor quanto o outro aqui, tiver necessidade ou desejo de manter contato e você não conseguiu anotar, o nosso programa fica registrado no YouTube. Então basta você ir lá no YouTube depois, vai no finalzinho do programa, pega lá os dados de contatos deles para que nós possamos caminhar junto. Aliás, eu nunca dou o meu, o meu arroba é @Cláudio Apolinário. Simples assim, @Cláudio Apolinário. Vai ser uma alegria nós caminharmos juntos, tanto no Face quanto no Insta, vai ser muito bom estarmos juntos. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Amém, queridos. Vamos lá. Olha, eu diria que o tema de hoje é um tema, como eu
como eu já comentei, é um tema que ele não é discutido nas igrejas, ele não é falado do púlpito, e até por uma questão de prudência, por uma questão de sabedoria, mas ele é um tema que ele está acontecendo dentro das casas. O debate acontece dentro das casas, quando a mulher quer exigir do marido que ele não beba, ou o marido quer exigir da mulher que não beba, ou os pais querem exigir dos filhos que não bebam. Então os assuntos acontecem, o debate acontece e automaticamente essa discussão tem levado inclusive a dissensões, ou seja, eu conheço pessoas, famílias, que inclusive o marido se separou da mulher ou vice-versa, exatamente pelo fato aí desta discussão, não é nem porque o camarada era alcoólatra ou não era. Para dar um exemplo prático, a mulher veio de um ambiente onde o pai era alcoólatra, então o pai agredia a mãe e o pai agredia os filhos pelo motivo do alcoolismo. Esta mulher automaticamente traumatizou-se com essa situação, e quando eles se casam e o marido começa a beber o vinho e ela começa a perceber a possibilidade de ele também se tornar agressivo, ela vazou antes de tomar o primeiro tapa. Ela falou assim, tô fora, e ela acabou saindo. Então é um assunto que ele está aí e não adianta nós, como diz aí o ditado popular, dito popular, tapar o sol com a peneira. É um assunto que está aí, acontece nos corredores e é importante nós tratarmos. Eu diria que a palavra-chave para eu iniciar a minha consideração sobre esse assunto é maturidade. Eu creio que um dos grandes pontos que a Igreja de Cristo precisa evoluir é em termos de maturidade. E eu falo maturidade em todos os sentidos, maturidade em todas as áreas. Eu vejo nos dois pastores que estão conosco hoje, também no pastor Marcelo que participou conosco, muito zelo, muito cuidado com as coisas de Deus, muito cuidado de como tratar das coisas de Deus. E eu vejo que muitas vezes nós, como líderes, nós temos que tratar o assunto com um zelo maior do que o necessário, pelo fato de os membros não serem maduros, ou seja, estarem acostumados ainda com o leitinho, não aguentarem comer uma feijoada porque vai dar revertério, o negócio vai embolar. Então eu tenho uma pessoa próxima que trabalhou comigo, inclusive aqui, nos estúdios da Rádio Vida, há muito tempo atrás, que o camarada simplesmente na segunda-feira sumiu, não apareceu. Terça-feira, nada. E liga no telefone, eu já quase chamei a polícia, né? Ele morava sozinho, então não tinha como ligar pra mulher, ele era solteiro. Eu tinha que ligar e não conseguia falar com ele, até que na terça-feira, no final do dia, ele aparece. Aparece com a cara lavada, meio sem graça e tal, senta na minha sala. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? Que você sumiu. E aí ele contou, ele falou, pastor, é o seguinte, eu estive na minha igreja, conheço o pastor, sei o nome do camarada, se desvirtuou completamente no que diz respeito, inclusive, às coisas do reino, a uma teologia ortodoxa. E ele falou o seguinte, falou, pastor, o meu pastor no domingo, ele falou que a Bíblia não proíbe beber bebida alcoólica. E eu confesso pro pastor que eu há muito tempo desejava. A hora que ele falou no púlpito que podia, eu falei, é hoje. Fui, irmão, e desci o cajado. Eu tô com dor de cabeça até agora. Eu não aguento, a minha cabeça tá explodindo. Eu não quero mais beber porque a consequência pra mim foi muito ruim. Mas, pô, a hora que ele falou, então, ou seja, crentes imaturos e um líder imaturo. Ou seja, um líder que fala só até a página 1, mas não entrou na página 2. Em nome de querer ser pastor moderno, em nome de querer dizer, não é bem assim, não é assim que a Bíblia diz, olha o estrago que causou. Esse foi um caso de uma pessoa próxima. Agora, quantas outras pessoas, eu não ia falar, mas eu vou falar, vai. E aí ele acabou confessando, ele falou, pastor, minha namorada foi junto. E aí, pastor, não rolou só a bebida, não. Acabou rolando mais coisas aí, porque a gente estava embriagado, ficamos alterados, e aí nós fizemos uma festa. Então, ou seja, as consequências. Então, as consequências, muito bem levantadas aqui pelo pastor Jonatas, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Elas existem e elas acontecem. Ao mesmo tempo, e aí eu volto na questão aí da maturidade que nós temos que ter como igreja e como povo, é a gente não demonizar o que Deus não demonizou, não satanizar o que Deus não satanizou. E o pastor Jonatas, ele foi muito prudente, reparem na fala dele. O pastor Jonatas bateu firme e colocado, não pode, mas ele deixou ressalvado, olha, eu não posso dizer que a Bíblia proíbe, porque a Bíblia não proíbe.
Então, se a Bíblia não proíbe, eu não posso dizer. Porque senão, eu, como líder, eu incorro num pecado também. No pecado da mentira. Eu estou mentindo para o membro, dizendo para ele, não, irmão, é pecado, você não pode. E a gente está criando uma geração de crentes imaturos. De crentes que não leem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus e acabam distorcendo a palavra simplesmente para justificar. Então a gente diz para o nosso filho que é pecado. Ó, filho, é pecado, você não pode estar errado. Não é... Quando na realidade o pecado não está no vinho, o pecado está no embriagar-se. E aí o pastor João tem razão quando ele diz que nós não podemos controlar. Eu já comentei isso aqui em uma outra oportunidade, que eu tive um negócio aqui no queixo, chamado eritrema pigmentar fixo. Vou contar rapidamente esse testemunho. Eu cheguei no médico, me estourava aqui, toda vez, parecia umas varizes, e ficou uma mancha, tanto que eu não usava barba, eu passei a usar barba por causa desse bicho. Me estourava aqui e começou a criar uma mancha na minha pele. Eu fui no médico, o médico era velhinho. A hora que eu entrei e mostrei, eu fiz a barba e tal, deixei isso ali. A hora que eu entrei, ele olhou, ele veio, colocou a mão e falou, nossa, eritrema pigmentar fixo. Tanto que eu gravei o nome, nunca mais esqueci. Eu falei, rapaz, eu tenho uns negócios chique. Eritrema pigmentar. O que é isso? Ele falou, Cláudio, eu não vejo isso desde o tempo da minha residência. Eu falei, caramba, residência é quando o camarada se forma. O camarada tá de bengala, velhinho. Então, quer dizer, ele nunca viu, o meu negócio é raro mesmo. Eu falei, o que é isso? Ele falou, Cláudio, isso é algo do teu corpo, é algo do teu organismo que dispara num determinado momento da vida. Então, eu não sei o que é. A gente teria que fazer um exercício aqui. O que você comeu nos últimos 15 dias? Quando te dá isso? O que você comeu? Só que é no rosto. Vai ser eu fazer isso com você é maldade. Então faz o seguinte, grava a informação. Isso um dia vai acontecer. Quando acontecer, você já sabe que é isso. Ok. Sabe o que foi? Amoxil. Eu tomei, minha imunidade baixou. Eu fui no médico, me deu Amoxil. Quando eu tomei o Amoxil, estourou. Eu me lembro até da cena. Eu gritei e falei, moço, descobri, é o Amoxil. Voltei no médico, quando eu cheguei, falei, doutor, mas de Amoxil, eu tomei Amoxil a minha vida inteira, um antibiótico, a vida toda. Ele falou assim, então, assim, aí que eu guardei a informação. Ele falou assim, acontece com o álcool. E aí ele me deu as questões técnicas. Falou, olha, o álcool, a pessoa não se embriaga no primeiro copinho, no segundo copinho, no terceiro copinho. E não é nem agora um ano, pode ser que demore 3, 4, 5 anos. E de repente, buf, vai explodir, vai estourar. E aí essa pessoa vai se tornar um alcoólatra. Então a pergunta que eu me faço, a pergunta que eu te faço, ou já faço uma afirmativa e ao mesmo tempo a pergunta, a afirmativa é, a Bíblia proíbe beber bebida alcoólica? A Bíblia proíbe beber vinho? Não. A Bíblia não proíbe. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar. Agora a pergunta que eu faço é, por que eu vou correr o risco? Por que eu vou correr o risco de prejudicar minha família? Por que eu vou correr o risco de entrar no pecado, de me embriagar, uma vez que não está no meu controle? Irmãos, guardem essa informação. O se embriagar não está no seu controle. Então a gente muito cita a Bíblia, né? A gente cita lá o texto dizendo tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a sequência do texto diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A bebida alcoólica, ela domina, ela escraviza. E para o camarada sair é um problema violento. Então a resposta ao debate, a pergunta é, beber vinho é permitido ao cristão? Olhar de forma rasa, permitido é. Proibido não é. Agora, o proibido é o se embriagar, o perigo é se dominar, e se você se dominou, você está em pecado, você errou o alvo. Então, se algumas frases saem da sua boca, ó, eu vou fazer e não tô nem aí, então já tem alguma coisa errada, te dominou. Ora, eu achava que era errado, mas já que Jesus bebeu e que o vinho que ele bebeu tinha teor alcoólico, já que ele transformou água em vinho, então agora eu vou comprar hoje. Isso significa, meu irmão, que você já estava com alguma coisa aí travada no teu coração e você falou assim, agora eu vou fazer a festa. Está te dominando. Então tudo aquilo que te domina, fuja, corra, porque isso vai te levar ao pecado. Então, para que beber se eu posso beber a minha Coca-Cola, se eu posso beber o meu suco de uva orgânico, integral? Então, para que correr o risco? Eu não corro, eu não aguento nem o cheiro da bebida alcoólica. Talvez Deus já colocou isso em mim, porque assim como estourou o eritrema, pode ser que em mim viesse o alcoolismo, Deus já me colocou eu tenho agonia, eu não aguento o cheiro do vinho, assim como eu não aguento o cheiro de café também. Então, também não bebo. Então, fuja
fuja, se concentre naquilo que é de Deus, busque as melhores coisas, busque viver a excelência daquilo que Deus tem reservado para você, ok? A nossa Word Cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira delas é Bíblia. Concordo, Bíblia, a palavra mais citada. Nós devemos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia da forma correta, não distorcer a palavra de Deus. A segunda, embriaguez. E a terceira, consequências. É verdade. Tem até um ouvinte que mandou uma mensagem aqui dizendo assim: o pastor Jonatas está preocupado com as consequências e o pastor Rony está dizendo que proibir, a Bíblia não proíbe. Ele acertou e é verdade. O pastor Jonatas está preocupadíssimo com as consequências disso. Libera pra ver. Libera pra ver. O povo vai fazer a festa e aí nós vamos viver um problemaço. Então, fuja disso, busque viver com excelência. Pastor Rony, inclusive, comentou sobre isso. Vivamos a alegria do Espírito Santo de Deus, ok? Todos na tela. Pastor Rony, Deus abençoe, obrigado pela participação. Pastor Jonatas, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês e até o próximo debate.